Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem antiga para entender uma coisa muito atual. Por que é tão difícil fazer a coisa certa? A resposta, como vamos ver, não é tão simples. Ela se parece mais com uma anatomia do erro, muito mais complexa do que uma única palavra. Bom, vamos começar com essa pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Por que é que parece tão difícil ser a pessoa que a gente realmente quer ser? A gente sabe o que é o certo, a gente quer fazer o certo, mas muitas vezes a gente acaba escolhendo o contrário. Qual é o mistério por trás disso? E é interessante que a fonte que a gente vai analisar hoje não responde com um sermão, sabe, com uma lista de regras. Pelo contrário, ela oferece um diagnóstico. É quase como um mapa interno que decompõe o problema em partes, como um médico mesmo, que primeiro precisa entender a doença para depois pensar no tratamento. Olha só que interessante. Em português, a gente usa uma palavra só: pecado. Mas nos textos hebraicos antigos, a conversa era outra. Eles tinham três termos bem específicos. De um lado, então, uma palavra genérica, e do outro, um diagnóstico super detalhado com essas palavras aí: Shataá, Avon e Toeva. A diferença é enorme. Então, vamos investigar essas três camadas. Cada uma tem um peso, um significado diferente. A gente está saindo de uma palavra bem simples para um diagnóstico muito mais profundo e complexo. A primeira camada se chama Shatahá, e literalmente a palavra significa errar o alvo. A imagem aqui é a de um arqueiro, sabe? A flecha simplesmente não acerta o centro. É uma falha, um desvio, que muitas vezes acontece por fraqueza ou até por ignorância. Não tem necessariamente uma má intenção por trás. Agora a segunda camada, avon. Aqui a coisa fica mais intencional. A raiz dessa palavra significa torcer, distorcer. Agora a gente não está falando mais da flecha que erra o alvo, mas do próprio arco que foi entortado. É uma escolha consciente de dobrar as regras, sabe? E isso com o tempo vai criando um padrão, um hábito. E aí a gente chega na terceira camada, a mais grave de todas. Toevá. Essa palavra significa abominação, algo que causa repulsa. Aqui não se trata só de errar o alvo. É um ato que deliberadamente inverte e profana aquilo que é considerado sagrado. É um outro nível de intenção. E essa metáfora do arqueiro ajuda a gente a visualizar tudo isso perfeitamente. Pensa só, em Chataá, a flecha erra o alvo. Simples. Em Avon, o próprio arco já está torto, então errar vira um padrão. E em Toevá, a flecha é virada e apontada de volta para o arqueiro. É uma inversão total de propósito. Esse slide aqui, ele organiza tudo de um jeito bem claro. Se a gente olhar para as colunas, em natureza, a gente vê essa progressão, de um simples desvio para uma distorção e, finalmente, para uma inversão total. Já na coluna consciência, a intenção vai mudando, da fraqueza ou ignorância para uma escolha deliberada e, por fim, para um ato de profanação totalmente consciente. Os exemplos que estão ali em cada linha ajudam a deixar tudo isso bem concreto. Certo. Agora vamos avançar um pouco e ver como esses conceitos aparecem em duas narrativas bem conhecidas que mostram como o peso da intenção muda tudo. O primeiro caso é o de Adão. Ele tinha uma tarefa dupla: cultivar e guardar o jardim. A falha dele, segundo essa análise, não foi só o ato de comer o fruto, mas antes disso, o ato de omissão. Ele falhou em guardar o espaço que foi confiado a ele. Com Caim, a história é bem diferente. Ele recebeu um aviso direto, explícito. O texto fala que era como se uma fera estivesse ali, na porta dele, e a ordem era clara: você precisa dominar isso. Ou seja, a possibilidade de dominar o impulso foi dada, mas a escolha de não fazer isso foi inteiramente dele. Isso tudo vai se construindo para chegar num ponto fundamental, que é quando o erro deixa de ser só uma falha pessoal e passa a ser uma profanação de algo sagrado. E o caso de Ananias e Safira é um exemplo perfeito de Toevá. A acusação que eles recebem é fortíssima. Vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. O problema ali não era o dinheiro, entende? Era a encenação, a performance de uma falsa santidade dentro da comunidade, um engano que era direcionado diretamente ao divino. Ok, então como é que essa estrutura toda se relaciona com a ideia de julgamento e de graça? Tem uma comparação aqui que revela o princípio central de um jeito bem chocante.
De um lado, Moisés, uma pessoa que tinha uma revelação altíssima, que falava com Deus, mas por um único ato de desobediência em público, a consequência foi super severa. Do outro lado da moeda, um ladrão na cruz. Nenhuma revelação, nenhuma formação religiosa, nada. Mas por um único momento de resposta, ele recebe a graça total. É um paradoxo, né? Então, o ponto crucial que emerge disso tudo é o seguinte: a responsabilidade, a prestação de contas não é uma régua igual para todo mundo. Ela é medida pelo nível de conhecimento, pelo nível de luz, de revelação que cada pessoa recebeu. E este quadro finaliza a ideia de um jeito brilhante. Assim como o diagnóstico tem 3 níveis, a resposta proposta também tem. Para o desvio de chata a proposta é o perdão. Para a distorção de Avon, a cura. E para a inversão de Toeva, o que se propõe é uma purificação completa. O remédio é específico para a doença. No final das contas, essa anatomia antiga não serve para a gente ficar se encaixando em categorias. Ela nos deixa, na verdade, com uma reflexão bem provocadora. A grande questão não é em qual categoria alguém se encaixa, mas sim o que cada um de nós faz com a luz que tem.